Gente, estamos de volta. Agora nós vamos conversar com a doutora Ana Beatriz, que eu vou pedir a ela. Doutora Ana, entre em contato com a gente para a gente conversar. Ela é diretora, né, diretora das mulheres na Barra da Tijuca. Alô? E ela lançou um livro, né, a respeito de violência contra a mulher. E a gente vai falar com ela, né? E eu estou pedindo para ela ligar para a gente ter uma conversa a esse respeito, né? E ela vai passar umas informações. Ela também é da área do direito, né? E um dos trechos do livro dela é assim: o som das vozes caladas, dos gritos abafados, da submissão, um grito de socorro. É o que acontece, né? Sempre com as mulheres que passam por isso, tá? Então, ela tem esse feedback. Oi, Beatriz, bom dia. Você pode ligar para a gente aqui para a rádio, por favor? Agora? Obrigada. Então, a gente vai conversar com ela vai falar um pouco sobre a experiência dela, sobre o livro que ela colocou, que é um livro interessante, né? Porque às vezes a gente acha, eu passo sozinho por isso. Não passa, gente. É de outra maneira. Nós temos pessoas de todas as áreas, de todas as faces, de todas as situações econômicas que passam por isso. Olha ela ligando para a gente, vamos falar com ela. Bom dia, doutora Ana Beatriz. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que maravilha. Então, eu estava aqui colocando, né, do seu último trabalho, com experiência com violência. Eu não estou lhe ouvindo muito bem. Eu estou falando do seu livro, do seu último trabalho, que a senhora trabalha com violência, né, contra as mulheres. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho. O seu livro foi feito em cima disso, da sua experiência. Ele reúne uma história, várias histórias. Eu li um trecho desse livro, né? E desse trecho que a gente entende que se escolheu, né, um nome, que é O Som das Vozes Caladas, né? Eu acabei de ler antes de falar com a senhora. E eu queria que a senhora falasse sobre sua área de dominância, que é direito da mulher e violência, e sobre seu livro, e fosse colocando para a gente o que foi colocado nesse livro. Vamos começar pelo livro, né? A senhora reuniu informações, experiências pessoais, experiências profissionais. Como é que foi feito esse livro? Bom, na verdade, eu venho escrevendo desde 2015, mas inicialmente através de revistas jurídicas, e esse é o segundo livro, né? Não só trabalhando com violência doméstica, mas essa questão da mulher, ela já me é de inteira importância e relevância no meu dia a dia, o que, na verdade, vem através de séculos atrás, em toda a história da minha família, que há uma luta, né, das mulheres da minha própria família em relação aos seus próprios direitos. Esse livro em questão, o título dele, O Som das Vozes Caladas, dos Gritos Abafados da Submissão, um grito de socorro, porque nós ainda temos, na verdade, esse grito de socorro. E o que ele traz, esse texto? Na verdade, eu desenvolvi um breve percurso de estudos em relação às questões da mulher, atentando à história da civilização ocidental, que tem como origem a herança judaico-cristã, que, na verdade, ela nos revela o nosso percurso da mulher sempre silenciada e a presença de movimentos coletivos mais vigorosos que, para alcançar a nossa identidade como pessoa,
nos fins do século XIX e ao longo do século XX. Nós temos espaços realmente, alguns já conquistados, mas ainda, exatamente o meu título, ainda um silêncio imposto, que é gerado por uma questão da história, do poder e do Estado. A gente ainda constata que as mulheres ainda vivem em sociedade, muitas vezes, que não as respeita, as discrimina e as silencia apenas por serem mulheres. E é muito importante que seja relevado que em 1948, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que foi estabelecido que todos os seres humanos nasceram livres e iguais em dignidade e direitos. E que isso, sim, veio a começar a fortalecer os movimentos em que a mulher sempre buscou alcançar, desde o século 2019, um certo protagonismo na sociedade ocidental. Tivemos também, após isso, a nossa Constituição de 88 e em seguida, a Lei 11.340, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006, que é um dos instrumentos em que coíbe a violência doméstica. E somente neste século, século XX, é que a Declaração do Milênio das Nações Unidas nos reafirma, entre outros valores fundamentais de liberdade e de igualdade, nos fortalece a dignidade, nos protegendo da violência de gênero em diversos aspectos, no que se diz respeito à violência exercida sobre nós mulheres na questão de assédio e em outros. Doutora Ana, no seu entendimento, a gente está conseguindo evoluir, né, no exercício do direito feminino, a gente está conseguindo chegar, desenvolver, evoluir nesse sentido. Eu sei que ainda falta muito, né? Mas a gente está conseguindo um resultado positivo nessa situação? Olha, nós tivemos agora uma grande vitória, acabou de ser promulgada, que acabou a legítima defesa da honra, que era muito ainda usada nos casos de feminicídio. Isso foi uma grande vitória, mas não deve ser vista, em hipótese alguma, como um ponto final. Nós ainda temos muito a lutar. Porque, volto a dizer, a questão da mulher, a luta, todos os movimentos feministas, embora cresçam a cada dia, existe na história, e é isso que eu me baseio neste artigo, deste livro, na história, uma força muito grande da questão do homem na sua posição de uma questão de história mesmo, né, cristã judaico, e que ele ainda impera sobre nós. Então, a nossa luta, ela nem sequer, na verdade, chegou à metade. A gente sabe que o seu grande parceiro, o seu esposo, que inclusive tem umas fotos no livro, que foi Ricardo Gatti, não é isso o nome dele? Ricardo Gatti. Isso. São fotos dele? Todas as minhas fotos é o Ricardo Gatti que tira. Ele é um grande parceiro, eu sou muito abençoada por tê-lo como marido, mas independente disso, um marido que compreende a mulher, que está sempre atento à mulher, e ele não só tira as fotos, mas também está sempre atento ao que sai, qualquer coisa ligada à mulher, até porque eu não só trabalho com mulher, eu tenho outras áreas, inclusive a minha formação inicial é criminal,
E não, criminal sim, violência doméstica em série, evidentemente. Mas não somente isso, também atuo na área de família, inventário, entre outros. E ele muitas vezes, eu chego a casa, tarde da noite, e diz, olha, saiu uma notícia assim. Por quê? Porque eu estou em audiência, estou atendendo clientes, e nem sempre a gente pode, no cotidiano, ver absolutamente todo o tempo o que sai em TV, que muito pouco sai, ou o que sai em rádio, porque a gente ainda tem que lutar muito para essa questão da divulgação. Porque hoje em dia nós temos uma coisa muito positiva, que no início do século, no início da nossa luta, no século XIX, na verdade começou antes, mas no século XIX, com os movimentos feministas, e voltando também no século XX, que começou a ter mais resultado, ainda não justo, o que ocorre? Nós tivemos as redes sociais, né, que entraram para nós temos um aparato, digamos assim, porque no momento que você entra, tanto numa rádio quanto numa rede social, ela o que você coloca viraliza e você chega a diversos locais, a diversos estados, municípios, cidades, ao mundo como um todo. Então, isso nos ajuda muito, é muito, muito importante que tanto o rádio, como TV, como as redes virtuais que a gente tem hoje em dia, Face, Instagram, Twitter, o Ricardo Gatti, como você acabou de falar, tem um blog oficial, é ricardogattioficial.br, onde ele coloca também muita coisa, é um blog profissional, e o que a gente tem que fazer, na minha opinião, também é a escrita. Por quê? Porque eu escrevo? Porque eu decidi desde 2015, através inicialmente de revistas jurídicas, começar a escrever. Porque eu entendo que só fazer palestras falando sobre mulher funcionam sim, mas eu preciso atingir aos homens. Eles precisam ouvir a nossa voz, nós precisamos tê-los perto de nós, precisamos ter o poder nos ouvindo, o Estado nos ouvindo, precisamos ter mais mulheres no Legislativo nos defendendo. Inclusive, é um dos meus artigos em outro livro, que é Mulheres na Política. Então, é uma luta muito grande, é uma luta que me dignifica como ser humano, porque eu não defendo a mim, porque eu defendo a toda e qualquer tipo de mulher, seja ela índia, muçulmana, parda, negra, branca, com qualquer religião, qualquer credo, e tento levar, através do meu trabalho, hoje em dia também na literatura, para que outras pessoas entendam, porque muitas ainda não conhecem, o seu próprio direito. Existe a questão séria de governo das periferias, onde muitas mulheres não têm acesso à rede social, à rádio ou a qualquer outra coisa, e que muitas vezes elas não têm sequer como se defender e sequer sabem que não podem nem passar por violência psicológica, onde acaba a autoestima delas, violência física, violência patrimonial, violência sexual, o que quer que seja. Isso, infelizmente, é um processo de formiguinha até que a gente consiga chegar até que eu acho que é muito importante, ao Estado, em que ele entenda que a gente necessita e chegue também nas periferias. E voltando ao livro,
A literatura, ela é muito importante porque ela é a educação. Ela reflete Doutora não Beatriz, só a história da mulher, mas como a literatura é a educação. Há pouco tempo atrás, deixa eu o interromper a deputado senhora um conseguiu, pouquinho. então, os Goitacazes, que algumas escolas tenham essa leitura dos direitos da mulher. Inclusive, estamos em contato, eu ainda não posso falar sobre isso, mas para que a gente venha trabalhar, para que aqui também, e em todos os estados, isso vire uma febre positiva, né, no sentido de que os adolescentes entendam, desde Doutora, já, porque muitas vezes na própria família, eles passam por isso, vendo as mães sendo violentadas e são levados a entender, muitas vezes, que aquilo ali é normal. E não é doutora, normal. deixa eu lhe interromper um pouquinho, que nós recebemos aqui uma ouvinte, a Márcia Nolasco, falando sobre as fotos do Ricardo Gatti, dizendo que são fotos lindas, que ela conhece, e dizendo que desde a década de 40, né, existe essa situação qual é o comentário dela? Deixa eu olhar aqui. Ela diz o seguinte, que por sinal as fotos do Ricardo Gatti são muito lindas e profissionais, parabéns. Que na década de 40 já tinha esse grito sem evolução para nós mulheres. Então, na verdade é uma pergunta, né, Ju? Ela pergunta se na década de 40 já existia esse grito, né, das mulheres, já existia alguma coisa nesse sentido. Eu não saberia responder, mas você saberia me dizer, doutora? Sim. A luta da mulher, ela vem... Eu poderia falar, digamos assim, seria uma coisa um pouco extensa, mas assim, isso é história, né? Já existia, a gente poderia pensar em Maria Madalena, na época de Jesus Cristo. Mas, na verdade, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecida em 48, é que os movimentos tiveram digamos assim, começaram a existir no sentido de, como eu posso falar, se sentir mais acalentados e essas mulheres terem mais força para que esses movimentos surgissem. Porque quando a gente se refere a movimentos, a gente se refere a grupos de mulheres. E anteriormente a isso, né, desde o século XIX, já haviam, mas só começaram a ter mais força e a crescer, e hoje em dia a gente vê diversos movimentos com uma grande força da ONU, a partir de 1948, onde ela coloca que todos os seres humanos nascem livres e iguais. E, neste século agora, por incrível que pareça, no século XX, a Declaração do Milênio das Nações Unidas nos fortalece mais ainda, e aí sim os movimentos cresceram muito mais, dos valores fundamentais da liberdade e da igualdade. Entendi. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Na verdade, eu acho que uma vez que a ditadura, né, ela acabou, a gente teve a conquista, né, de exercer direitos, inclusive o da mulher, que era tão sublimado, né, até hoje ainda o é. A minha mãe, ela tinha o mesmo CPF do meu pai, né? Felizmente isso mudou.
né? Então, a gente tem realmente um histórico nesse sentido de evolução. Doutora... eu ia falar sobre isso, que sei lá quantos anos atrás, a mulher, olha o absurdo, usava o CPF do marido, não tinha o direito. Depois nós lutamos para ter o voto, porque nós não podíamos votar. Então foi a luta do voto feminino. E nós estamos evoluindo. É bem verdade, né, que com algumas dificuldades, algumas resistências, mas nós estamos evoluindo. Doutora, nós gostaríamos, né, primeiro de agradecer a sua participação. É sempre um prazer trazer pessoas, mulheres, né, com conhecimento, com uma parceria, né, porque o trabalho da senhora é em parceria com o seu marido, que apoia, ajuda a diretoria de mulheres também, que isso é bastante importante, de alta relevância. E como a gente tem assim, né, o nosso tempo, eu queria que a senhora deixasse, né, um recado, alguma informação, e para a gente ir se despedindo. Bom, o que eu posso deixar como mensagem é que toda mulher que se sentir em algum momento diminuída ou maltratada, não importa se é o marido, o companheiro, ou pode ser até o próprio filho, ou na rua, ou no trabalho, onde quer que seja, que ela entenda que ela é digna de respeito, porque ela é um ser humano e ela tem tanta capacidade, ou até mais, do que o próprio homem. Porque nós temos, que nasce conosco, uma intuição, que é chamada intuição feminina, e isso não é uma frase apenas, é uma constatação, através até da medicina, que a mulher tem uma capacidade acima do homem. Isso. E tanto é que ela gera a criança, não é o homem que gera. Isso. Doutora, eu quero agradecer, até porque já está entrando aqui uma outra ligação, né? A gente precisa dar continuidade. Quero agradecer muito. A senhora está, né, nas redes sociais, quem quiser ter acesso. E a gente está aqui para o que a senhora precisar, tá certo? Muito obrigada, doutora Ana. Eu agradeço Bom muito dia, boa eu semana. gostaria de deixar, se eu puder, as minhas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato comigo. Eu tenho o meu Facebook, que é Ana Beatriz Oliveira. Nós temos a página da Diretoria das Mulheres, OAB Barra, tá bom, que doutora. é alimentada quase que diariamente, né? Eu preciso dar continuidade, mas a gente vai deixar aqui no ar as suas redes sociais, tá bom? Tá ótimo. Nós vamos atender agora a doutora delegada e vamos conversar com ela um pouquinho também, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Um beijo, um bom dia. Bom dia.